Olá, nobres e queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Nós iremos tratar a respeito sobre compliance jurídico na área da saúde. É um dos temas dos mais importantes porque você vai entender sobre como lidamos com essas questões de ética e segurança jurídica no setor da saúde e no qual, como está relacionado ao setor da saúde, lidamos diretamente com vidas e o compliance nos ajuda, nos auxilia para alinhar das operações relacionadas às instituições e às leis vigorantes em nosso país. E também, sem sombra de dúvidas, ele serve para mitigar riscos, promovendo a sua confiança. Então, nós iremos compreender neste vídeo sobre este tema. Então, vamos lá? Seguinte, o que é compliance, né? Eu deixo na tela para vocês. O compliance significa estar em conformidade com leis, regulamentos e padrões éticos aplicáveis, né? A palavra compliance, ele provém do latim to comply, que significa cumprir ou estar em conformidade. Em conformidade com o quê? Com a lei. E também não só com a lei, com a questão ética, né? São um conjunto de diretrizes e de ações que asseguram que uma organização atue dentro da legalidade e dentro desses padrões éticos, conforme mencionado. No setor da saúde, a compliance ele envolve garantias de que as clínicas médicas, hospitais, laboratórios estejam de fato alinhados com as normas sanitárias e regulamentos trabalhistas, Lei Geral de Proteção de Dados e dentre outras exigências legais, tá? Então nós vamos citar um exemplo prático para você compreender uma situação de uma clínica médica que mantém contratos claros com fornecedores, eles registram adequadamente os seus serviços prestados e protege os dados de pacientes, no qual demonstrando estas condutas uma boa prática de um compliance, certo? E já falamos nesse exemplo, nós podemos entender que a importância desse compliance na saúde, né? Porque é essencial na saúde. Primeira coisa, ele previne riscos legais e financeiros, né? A fiscalizações perante as instituições no nosso país, né, estão sujeitas às penalidades rigorosas quando descumpridas pelas suas normativas legais. Então, pode vir uma fiscalização e você ser punido ou punida aí administrativamente, ou mesmo ações judiciais possam ocorrer. Descumprir de fato as normas, ela possa gerar multas milionárias, suspensão de atividades, até mesmo processos criminais. Então, o compliance no setor da saúde, ele promove práticas éticas, promovendo o que também? Direito de pacientes e a garantia na própria qualidade no atendimento. Então veja quanto a importância desse compliance, né? Da aplicação do compliance no dia a dia profissional, tá? As instituições, elas deverão atuar com essas práticas bem estruturadas, tramitando com confiança em favor de pacientes, colaboradores e também seus próprios fornecedores. Isso auxilia, sem sombra de dúvidas, na reputação daquela atividade no qual está sendo gerada dentro do setor da saúde. Então, nós temos os elementos que eu trago para vocês, né? Os elementos principais para a aplicação de um programa de compliance. Aqui nós estamos dizendo como um programa porque vai envolver esses cinco fatores, né? Esse eixo aí principal de valores e princípios institucionais para a criação do compliance. O primeiro deles seria um código de ética de conduta, isso, sem sombra de dúvidas, isso pode auxiliar dentro de uma política interna de uma empresa, vai estabelecer diretrizes também, né, no qual vai se adequar os seus colaboradores, aqueles que trabalham lá dentro, né, internamente dentro da instituição, né? As políticas internas elas deverão estabelecer diretrizes específicas, bem como, né, estabelecer lá o canal de denúncias, né, oferecer uma segurança para reportar as irregularidades sem um canal adequado
de denúncia, seja via WhatsApp, seja via e-mail, um canal que esteja livre e aberto para que a pessoa que vê um problema, um descumprimento a um código de ética ou mesmo nas políticas internas possa reclamar. E não somente nas políticas internas, claro, contrariedade à lei ou a questão ética, isso exige também o quarto fator aqui, tá? E são situações isoladas, mas que se interligam, porque nós temos o treinamento contínuo, que ele vai capacitar os colaboradores. Todos eles estarão devidamente capacitados para a execução dos seus trabalhos. Então, nós temos esse fator importantíssimo para fins de aplicação do compliance também, né? E as auditorias, de fato, eles têm um papel importante também. Né? Não adianta você fazer um código de ética, políticas internas, canal de denúncia, treinamentos contínuos se não há uma fiscalização, não há um monitoramento. E a auditoria ela vai trabalhar nesse sentido, né? Atuando e corrigindo os desvios éticos, os desvios de conduta. Né? Ele vai tentar buscar achar uma solução. O compliance jurídico, né, temos também adentro não só as questões relacionadas à aplicação do dia a dia, mas a relevância do compliance jurídico perante a LGPD. Claro que é, a LGPD daria para falar, sem sombra de dúvidas, mais de 1 hora em vídeo, mas aqui a ideia central é ter pelo menos uma introdução do quanto a importância desse compliance jurídico, contratando um profissional que saiba atuar e aplicar o programa de compliance na prática. Né? Isso é, sem sombra de dúvidas, fundamental. E essa questão é uma atuação de fato preventiva. E também, sem sombra de dúvidas, a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, ela não é agora uma lei tão nova, mas existem algumas adaptações que precisam ser aplicadas no dia a dia, a fim de se evitar multas e até processos judiciais. Então, a primeira coisa que você vai observar é que ela exige a proteção de dados sensíveis de pacientes. Os pacientes deverão ter as devidas seguranças, as instituições deverão tomar medidas preventivas, né, para proteger as informações desses pacientes e evitar o vazamento de dados. Inclusive, o vazamento de dados ou uma coleta indevida, ela pode gerar multa de até o que você não sabe qual é o valor, né? Então eu vou falar para você não cair aí da cadeira, por gentileza. Multas de até 50 milhões de reais por infração. Pode até chegar. Além de danos à própria reputação, da própria imagem da empresa. Isso, sem sombra de dúvidas, é um valor intangível, né? Numa empresa, de uma clínica, né? Imagina aqui uma clínica médica que armazena prontuários físicos sem controle de acesso. Isso, sem sombra de dúvidas, pode expor informações de pacientes a terceiros não autorizados, violando o código de ética. Benefícios desta questão do compliance, né? Primeira coisa, o compliance ele traz muitos benefícios. Ele reduz os riscos de multas processuais, multas judiciais, ações judiciais e até mesmo interdições administrativas. Ele traz, de fato, uma maior confiança de pacientes a mesmo parceiros e colaboradores, todos aqueles que atuam, né? E isso vai trazer uma maior eficiência também administrativa, que promove processos claros, bem definidos, né, na sua rota, deixando de fato a redução, né, de falhas, né, durante a execução dessas atividades. Isso reduz as penalidades, aumenta a confiança e também melhora na organização interna. Então, o guia prático que se deve ser feito passo a passo, eu aí antes de atuar nesta questão, eu analiso, faço o diagnóstico destes riscos, né, por meio de críticas às áreas da própria instituição, analiso ponto a ponto, e depois nós promovemos as políticas, as criações de normas claras e que sejam elas plausíveis, que não adianta você fazer algo fora da lei, né? Você vai ter que pensar para ver se vai ser efetivamente aplicado aquelas práticas. O terceiro foco aqui em questão seria a capacitação por meio de treinamento e a equipe, né? A equipe que seja devidamente qualificada, não só para atuação, mas como também
que as pessoas compreendam sobre as suas responsabilidades legais. Isso, sem sombra de dúvidas, vai reduzir os riscos. E, por fim, o monitoramento, que são as auditorias regulares, né? Porque isso estabelece mecanismos para revisar e atualizar continuamente o programa de compliance. Tá? Isso seria um apanhado geral sobre o compliance no setor da saúde. Conclusão, né, que eu trago aqui. Nós reforçamos, por fim, a importância do compliance, né, e agradecemos você que nos assistiu. Se você quiser alguma crítica, trazer de fato uma crítica, sugestão de novos temas, ou mesmo falar comigo, você tem aí meu Instagram, né, e também o meu WhatsApp oficial, e também comentários aqui serão sempre bem-vindos e aceitos, né? Então, antes de me despedir, resumo também que o compliance ele é indispensável para a ética, segurança e a eficiência nas instituições de saúde, né? Ao implementar o compliance, ele cuida não só apenas da saúde dos pacientes, mas também a sua própria saúde organizacional. Muito obrigado pela atenção e agora eu deixo sempre, conforme já mencionado, dúvidas, críticas e sugestões. Um forte abraço.